O Scrum Master deve proteger o time? Fala pessoal, essa semana na internet eu recebi ali uma mensagem de um meme, que era um meme assim, que era um desenho de um militar, que ele estava de braços abertos assim, e ele estava na frente de uma criança que estava numa cama ali dormindo, né, deitada, e esse militar ele estava todo sangrando já, né, todo ferido ali nesse desenho, e daí tinha faca, flecha, e nas costas dele tudo, né, machucado ali, e vindo mais um monte de outros, né, granada, bomba, faca, projétil, tudo vindo assim, e o militar ali protegendo aquela criança ali, né. E daí tinha um balão indicativo assim, né, que o militar era o Scrum Master e a criança que estava dormindo ali era o Development Team, né, então era o Scrum Master protegendo o Development Team. Eu achei um meme engraçado, peguei e postei num outro grupo de líderes que eu tenho ali na empresa, e a gente foi discorrendo sobre o assunto assim, né, fui perguntando, pedindo a opinião deles assim. E agora eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho, né, do conceito que eu vejo na boca de várias pessoas, né, em artigos e etc e tal, falando, né, as pessoas às vezes conceituando, o Scrum Master tem essa tendência a falar assim, o Scrum Master é a pessoa que protege o time, tá? A minha visão é de que essa classificação, né, falar que o Scrum Master protege o time, eu entendo que é uma visão um pouquinho equivocada, né, e ela promove alguns problemas que eu vou comentar agora, assim. O Scrum Guide fala que, na verdade, o Scrum Master ele deve checar se as interações do time e com aqueles entes externos, quais são aquelas interações que ajudam e quais são as interações que não ajudam. Ou seja, dessa própria frase, a gente percebe que os membros do time, eles têm interações externas. E aqui vem o problema do conceito do Scrum Master proteger o time de desenvolvimento. Algumas pessoas levam isso para um extremo, né? Levam isso para um lado, falando que o Scrum Master, e isso acaba ocorrendo, né? O Scrum Master ele acaba se tornando duas coisas. Uma é um gargalo do time de desenvolvimento para com os membros externos, os stakeholders. Então, tudo tem que passar pelo Scrum Master, porque ele vai proteger, então ele tem que ficar na frente ali de qualquer tipo de interação que venha acontecer. Então esse é um problema que eu vejo que é muito comum. O Scrum Master se torna um gargalo, o time se torna ineficiente por isso. E a outra ineficiência é o próprio telefone sem fio. Então o Scrum Master se torna um telefone sem fio ali de comunicação. Isso faz com que a qualidade, né, da comunicação ela se perca por causa desse processo. E a segunda coisa que eu acho também que é bem perniciosa é que o Scrum Master ele acaba protegendo o time, né, e ele acaba fazendo com que o time mesmo não se desenvolva. Ele elimina do time, né, toda e qualquer situação ali de incômodo, né, e isso atrapalha o time em se desenvolver. É como uma mãe que fica protegendo tanto a criança, né, que a própria criança não se desenvolve, então a criança vai ter dificuldade, né, com locomoção, por exemplo, porque a mãe ela fica segurando, não deixa a criança perder o equilíbrio ali, não deixa nem a criança tentar se equilibrar ali para começar a andar, ou a criança que também não desenvolve nem anticorpos, porque a mãe não expõe essa criança a nenhum tipo de dificuldade, né, nenhum tipo de sujeira, seja lá qual for o conceito. Então assim, isso é pernicioso, isso é negativo, né? Então nós como Scrum Master nós temos que fazer o contrário, nós temos que desenvolver o nosso time. Então qual que é o conceito? O Scrum Master ele permite com que as interações aconteçam. Ele não vai ficar na frente do time, protegendo o time de qualquer interação. Ok, pessoal? Então é isso. O Scrum Master ele deve estar ciente que as comunicações, né, que as interações elas aconteçam, e ele só deve garantir com que isso seja saudável, né? Ele vendo que uma interação ali ela é negativa, ele deve agir, né? Por meio do coach, por meio do one-on-one, do ensino, da mentoria, ele deve ajudar o time a se desenvolver, né? O time a melhorar, a aprimorar essa sua comunicação. Ele não vai ficar na frente do time, protegendo o time de todas as coisas que possam acontecer, né? Se tornando um gargalo, né? Se tornando um telefone sem fio, né? Não deixando com que as pessoas se exponham a estressores, né? Ele não vai ficar fazendo isso. Ele vai somente deixar com que as coisas aconteçam, mas garantindo que essas coisas sejam positivas, né? Uma vez que ele vê que uma interação está sendo negativa, ele age naquela interação
ele ajuda nessa comunicação, nessa interação, para que ela seja aprimorada e para que ela entregue o máximo de valor. Beleza, gente? Esse foi o vídeo de hoje, vejo vocês na próxima e até mais.